coisa nós temos em comum, nós três, né? Itabiranos na luta aí pela cultura, pela divulgação da nossa obra, da nossa arte, né? Estamos hoje com Maria Geralda dos Prazeres. Ela é funcionária pública, trabalha em escola, ela leva a literatura, a cultura, a poesia para dentro da sala de aula, que é um dos melhores, né, eixos de propagação de cultura, é a sala de aula. Porque quando você entra dentro de uma sala de aula, você está atingindo não só aqueles alunos, mas toda uma família, toda uma comunidade escolar, né? Parabenizo a Maria Geralda e agradeço. Agora, o Toninho Aribati, que também é essa figura ímpar aqui em Itabira, muito conhecido por seus sarais, por seu engajamento em romper com barreiras, com fronteiras. É uma pessoa que ele não se limita somente aos espaços culturais convencionais. Ele cria o espaço cultural, né? Ele faz sarais, ele leva a cultura de Itabira para vários cantos, para vários lugares, para várias cidades e para aqui mesmo. Então são duas pessoas, dois poetas que eu particularmente admiro e fico muito feliz em ver essa perpetuação da poesia aqui em Itabira. Eu fico muito feliz em sentir isso. Então, para dar início, né, à nossa conversa, eu queria saber de vocês, né, a respeito da... muito se falou nesses últimos dias aqui na FLIM, nas mesas, sobre a questão estética de Drummond, né, perpetuando o tempo, né, passando por seu tempo, indo muito além, né, muito além disso, né, o tempo passa e a estética de Drummond continua intacta, continua valorosa, continua incrível. Atualmente, como vocês veem o cenário estético de Itabira para os escritores, para os poetas? Como vocês se sentem enquanto poetas aqui em Itabira? Boa tarde a todos. Já agradeço de antemão a presença de todos vocês, em especial das minhas amiguinhas, irmãs, né, da Escola Municipal Filomena Jardim. Olha, o Denise, eu sou uma escritora concurseira. Eu sou uma pessoa que eu escrevo, né, me jogo aí nos concursos e, graças a Deus, às vezes que eu me joguei, né, eu acabei tendo a felicidade de ser classificada e ter, né, o meu trabalho em 2 antologias poéticas, né, a nível nacional. Quanto à estética do nosso trabalho, da poesia, do poema, da escrita, ela vem lutando, tá? Nós somos quebradores de barreiras, né, Tom? Nós somos quebradores de barreiras, porque a estética, como você falou, ela transcende o tempo. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, viver o agora, né? E a nossa escrita, com toda a veemência, ela vai transcender. E aqui Itabira é um celeiro, gente, é um jardim muito rico. Itabira, podemos dizer, né, Toninho, que Drummond plantou uma semente e o jardim ele tem bastante muda, tem muita flor, sabe? Então a estética dessa escrita, ela está avançando. Mas é como a gente fala, é uma quebra de barreiras, porque mesmo a gente tendo a nossa escrita, cada um tem a sua metodologia de escrita, cada um tem o seu estilo de escrita, acaba que para quem é itabirano e quer se lançar no mundo da escrita, ele acaba sendo comparado a Drummond. Não tem como não, sabe, escrever e se distanciar do fato de ser da terra de Drummond. Então, geralmente a responsabilidade ela é bem maior. Ela é bem maior. Fica sempre aquela coisa, né? Nossa, Drummond escreveu assim, por que você não escreve assim também? Então, essa estética, ela vem com esse protótipo de comparação. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que estou aqui essa tarde aqui com vocês. E dentro do que falou a Denise, a Maria Geralda, nossa poetisa,
dentro da questão da estética, eu queria fazer uma breve introdução em relação a duas coisas, por exemplo, que está inserido no meu dia a dia. Primeiro, uma coisa que eu nunca fiz pessoalmente é o quê? Apresentar da forma devida, né, o que é o Antônio da Conceição Santos e o Toninho Aribati. O Antônio da Conceição Santos, eu poderia dizer para vocês, a grossos modo, que é o cidadão, aquela pessoa que preocupa com o dia a dia no sentido da sobrevivência, enfim, né? O pai de família, né? Esposo da Carmen Fernandes Martins, pai do Davi Fernandes Martins Aribati da Santos. Meu ex-aluno. E dentro dessa visão, por exemplo, de construção, por exemplo, vem, né, uma outra coisa que às vezes não está muito clara para as pessoas, o Aribati. O Aribati, na realidade, sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo no longo dessa resistência, ao qual você bem colocou, enfim. E eu queria dar uma outra conotação um pouco diferente, deixando para o leitor uma margem de quê? Dele interagir comigo, de procurar, seria muito simples, Aribati ou Itabira, enfim. Então, o Aribati é a personagem. É uma personagem a qual eu peço licença para vocês e vou vestir um pouco dela aqui, porque agora sai o cidadão Antônio da Conceição Santos e vem para cá o Toninho Aribati, que não é tão diferente não, porque sempre o Antônio está fazendo alguma coisa no sentido da sustentabilidade do que é as intenções, os sonhos do Toninho Aribati, que é aquela pessoa ou aquela personagem que pensa, né, num tempo de quê? De ajudar a mudar um pouco das coisas, voltar para dentro dessa utopia do que dias melhores, mundos melhores, é uma coisa dessa visão. E para estar colocando isso bem com uma forma de entendimento, existe realmente o poema que chama Aribati. E através desse poema que eu criei, né, o meu pseudônimo, Toninho Aribati. E voltado para o segmento literatura, não é tão comum, né? O pseudônimo, por exemplo, geralmente vem o nome principal, o nome Antônio com seu sobrenome e outros mais, como exemplo, por exemplo, de outros escritores, mas o pseudônimo geralmente é uma coisa que envolve mais, por exemplo, segmentos, ator, atrizes, né? Enfim, coisas nesse sentido. Agora, voltar diretamente para o escritor, geralmente é o seu primeiro nome, enfim. Mas quebrando um pouco, às vezes, desse paradigma, aí então eu insisto, né, com o Toninho Aribati, que é dentro desse poema, que na oportunidade vou estar falando para vocês, é uma coisa nesse sentido. Agora, voltando para que você, pela sua pergunta, pelo que nós estamos falando aqui dentro da roda, enfim, eu acho que o Drummond, ele transcende essa questão da estética, né? Porque dentro da ruptura do que foi a Idade Moderna, por exemplo, quando ele vem com uma nova proposta, quando todos veem aquilo realmente que estava sendo, quer dizer, há uma ruptura, né? E dentro dessa ruptura vem um novo estilo, né? E dentro desse novo estilo, ele trabalha muito bem com crônicas, poemas, contos e coisas nesse sentido, enfim, né? Agora, a grande questão, por exemplo, voltado vamos falar para os meus contemporâneos, essa nova geração que está chegando aí, às vezes fica, né, entre aspas, às vezes o que? Um fardo muito pesado em relação àquilo que se pode produzir, uma nova era. Eu acho o seguinte, são registros, né? O Drummond no seu tempo, eu e Maria Geralda no nosso tempo, né? E outros em si que vão estar vindo num outro tempo, e todos estão aí para registrar um momento, uma data e uma nova forma, às vezes, poética, né, de estar escrevendo, enfim. Então, assim, o momento é propício, porque dentro desse foco, dessa luz que é o Drummond, vai estar iluminando outros caminhos. Eu costumo dizer que Itabira tem outros Drummonds. Seria muita pretensão minha estar dizendo nesse sentido, mas assim, é muito fértil esse chão. É muito bom ouvir essas palavras, tanto da Maria Geralda quanto do Toninho Aribati,
né, quando vocês falam da transcendência, né, estética, e é uma coisa que me chamou muita atenção também na obra de vocês dois, porque vocês mexem, vocês trabalham com a sensibilidade de forma assim, de uma forma eclética. Né, onde o Toninho Iribati, ele vai de Minas, de Giro ao Mundo, ao Cocô da Mulher Amada, né, onde a Maria Geralda, ela fala das mulheres, ela fala do encantamento, e daí a pouco ela fala ali da festa de Santa Cruz, que eu fiquei encantada. Para quem não conhece, você tem a festa de Santa Cruz aí? Ah, mas eu tenho, assim, depois a gente pode... mas eu tenho, tá? É lindo, gente, ela fala do congado, pelo amor de Deus. Sabe, quando a gente vê Itabira dentro das narrativas, dentro da perspectiva poética, é lindo demais. E é sobre isso que eu queria ouvir de vocês. Como que funciona o processo de criação de vocês? O processo de criação, sempre nos perguntam, né, Tânia? Todos têm curiosidade de saber sobre o processo de criação de quem escreve, porque todos nós carregamos dentro de nós mesmos um processo de criação. Basta ter a coragem de colocar esse processo para fora. O meu processo de criação, Denise, é a vida, é o mundo, é o tempo, são as pessoas, sabe? É a minha vida, eu escrevo desde os 14 anos. O poema Mulher aconteceu aos 14 anos de idade. E hoje muita gente me pergunta se eu escrevi o poema Mulheres por causa da morte da Marielle. Não. É um poema que eu escrevi aos 14 anos de idade e eu tinha muita vergonha dele, porque tem uma parte dele que fala de uma prostituta. Então o poema Mulheres, ele aconteceu num processo assim que quase ninguém poderia imaginar que uma pessoa de 14 anos poderia escrever um poema daquele. Eu mesmo lia e fiquei muito tempo com ele. É o tal do poema da gaveta, né, Tânia? Tem poemas que a gente escreve, a gente fica com vergonha, fica com receio, fica com medo. Eu achava que só eu que tinha isso. Não, cada processo de conhecimento do outro, sabe? Eu, por exemplo, eu admiro muito, eu tenho um amor muito grande para quem escreve para a criança. Porque escrever para a criança é muito difícil. É muito difícil escrever para a criança. E a poesia, a escrita, ela não tem que tentar, ela tem que acontecer. E ainda eu não tive a dádiva de acontecer em mim o escrever para a criança. Então o processo de criação, ele vai da dor da morte à felicidade do nascimento. O processo de criação vai de uma explosão de nervo a uma explosão de alegria. É o tempo, é a hora, é agora, sabe? É o olhar, é a paciência, é a dedicação, que é o que está acontecendo conosco aqui agora. Porque quem está aqui nos dedica o tempo deles com amor. Isso é poesia. Eu não digo hoje, eu não digo amanhã, mas vai acontecer desses olhares, dessas alegrias, dessa companhia de todos vocês aqui, se tornar um grande poema, uma grande poesia, por que não? Não é tão diferente das suas colocações em relação, porque eu costumo, como é que eu posso falar um pouquinho a respeito do que é o momento da criação. Eu costumo definir o seguinte, que em nós, em diferentes áreas, a gente tem uma aptidão para determinadas coisas. E eu falo na resistência enquanto poeta, tentando me afirmar, eu vejo que a gente tem um tipo de antena. E essa antena, ela está ligada no nosso dia a dia. E as coisas que a gente vai vendo, observando, isso traz para a gente uma certa reflexão para o que pode ser criado dentro daquilo. Eu costumo dizer que há tanta coisa interessante que, assim, determinadas pessoas eu podia traduzir tudo em texto aquilo que elas falam, porque é muita coisa boa, mas assim, como capturar isso, por exemplo, e ao mesmo tempo processar às vezes, né? Mas o momento de criação, ele está na sensibilidade, na liberdade, e aquilo que ela bem colocou, por exemplo, a gente tem que estar jogado aos desafios, né? Eu costumo assim, eu externo as coisas que eu faço, eu externo, e a partir do momento que
Eu alternei, por exemplo, eu costumo dizer que já não é meu mais, e assim, é o dia a dia, sempre assim, fazendo algo, contando também com que é a experiência, enfim, do aquilo que é o fazer, né? Porque vai afirmando, vai trazendo para a gente novas possibilidades e coisas nesse sentido que realmente vai dando para a gente o quê? Uma condição e uma maturidade, né? Dentro de um trabalho e outro. Eu costumo dizer, por exemplo, já escrevi livro de poesia, depois vim para a questão de crônicas, depois contos, né, procurando caminhos e pessoas também que pudessem me dar um feedback no sentido também não é de ajuda em si, mas assim, vendo outros no sentido como espelho, né? Roberto Drummond, Guimarães Rosas, Drummond e Vinícius de Moraes e tantos outros, enfim, dentro de cada segmento, por exemplo, observando aquilo realmente que ele estava produzindo, para quê? Né? Dentro de uma visão, para não ficar uma coisa tão vaga, né? Eu estar podendo fazer algo que seja um pouco assim, dentro de uma inspiração cotidiana do que nasce individualmente aquilo que está com cada um, que aí eu falo os poetas, os escritores, e vem os momentos, né? Você pode pegar uma comparação de livros publicados, por exemplo, que a cada momento você vem com uma observação diferente, com um momento diferente, e assim sucessivamente. Olha, quando nós falamos nessa questão de divulgar a arte, né, de colocar essa arte para fora, porque livro, poesia, arte não é para ficar na gaveta ou só no estande bonita ali da biblioteca, né? A gente vê muito aquela situação, né, muito comum em escolas. Eu sou professora, trabalho há 24 anos em sala de aula, e a gente vê muito essa questão, né, do livro bonito e caro, não deixa ele lá em cima para não pegar, ele vai sujar e tal. E o livro é para circular, é para manusear. Hoje em dia nós temos algumas situações que dificultam, algumas barreiras, alguns processos que dificultam a questão da publicação tanto da poesia, da arte, dos livros. Né? Quando eu recebi o convite, agora a Sandra chegou aí, né, Sandra? Já te agradeci de antemão, mas eu fiquei até um pouco receosa se eu seria mesmo uma pessoa ideal para estar falando disso, porque eu tenho já várias publicações. Eu comemorei semana passada o alcance de 30 países e foi uma alegria assim, inenarrável. Vocês não têm noção do que a gente, né, para quem me conhece, grande parte aqui me conhece. Eu sou uma professora, uma pessoa muito simples aqui de Itabira, e a gente, daqui a pouco, você sentir que você está ganhando o mundo, é uma sensação indescritível. Mas quando eu falo que eu não sei se eu seria uma pessoa ideal para estar falando disso, é porque, infelizmente, eu ainda não tive as condições de publicar aqui no Brasil, né? Então eu tenho muitas publicações, eu tenho lançamentos e tudo, mas tudo fora, porque a política pública aqui no Brasil ainda não, pelo que eu sinto, ainda não favorece muito esse campo literário, artístico. Eu gostaria que Maria Geralda e Toninho falassem um pouco sobre isso. Como que tem sido para vocês, se vocês utilizaram de algum fomento público, né? de alguma lei de benefício, a cultura, como que tem sido para vocês a publicação das poesias, dos livros, o retorno que vocês têm a respeito disso. Eu gostaria de saber de vocês sobre isso. Olha, no meu caso, eu tenho um esboço pronto. Eu estou buscando, tentando caminhos. Mas o que eu tenho de publicado meu, igual eu falei, são uma concurseira, né? Tenho aqui na Antologia Poética, né, 2012, e agora esse ano, graças a Deus também, eu consegui também essa classificação na Antologia Poética, né? E eu vou te falar o seguinte, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pela luta deste homem que está aqui, eu poderia enfeitar a situação, mas não vou enfeitar. É difícil. É difícil, é muito complicado. Eu sou prova disso. É muito complicado. Eu não falo para você que é dar murro em ponta de faca, porque é um jargão que nem compara. Eu vejo por este aqui, sabe? Este homem, ele está carregando nas costas
um espaço cultural invejável. É uma coisa assim que eu convido, eu peço licença, eu convido vocês, só vocês vendem o trabalho que esse homem está fazendo no Gabiroba. Ele tem um espaço cultural, literário invejável. Uma coisa assim de tirar o chapéu. Então, através da luta dele, através do que você também está falando, pelo que eu estou começando a buscar agora, não é fácil. É muito difícil. É bem complicado. Eu creio que nós estamos aqui, nessa festa literária, e só a gente que sabe o quanto é complicado buscar isso. Tanto para nós, escritores, como também para influenciar os outros a nos ter, a nos aceitar. O segmento literatura em si é uma coisa que requer muita paciência. Paciência porque as coisas elas não acontecem, às vezes, na vontade, às vezes, que a gente quer. Há casos, por exemplo, que a gente escreve e nem vê o que escreve. Outros, assim, contemplam e conseguem ver essas questões, por exemplo. Gente, eu costumo dizer que as leis de incentivo à cultura desse país não são leis decentes. Infelizmente, não são leis decentes. Elas costumam cair, geralmente, para aqueles que já não precisam mais de horizonte. Ela já consegue, dentro de uma formação, ter o seu público já de formação. E aí fica naqueles, por exemplo, que busca dentro dos editais o quê? A esperança de estar inserido dentro de um projeto e aquele projeto, por exemplo, ser contemplado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ele ser contemplado dentro da aprovação da lei, outra coisa é a correria de você buscar o quê? O apoio, a propaganda em si. E não tem ainda uma boa leitura, não está bem claro para o empresário em si, porque o imposto ele é devido, ele é devido e ele vai pagar o imposto de que forma, por exemplo? Ele paga o seu imposto, o qual eu estou dizendo que ele é devido, mas a contrapartida quem vai dar é o município, o Estado ou a União, no sentido de que devolver dentro de um percentual, aquilo que está sendo pago através da área privada e que vai ser deduzido, moral da história, essa renúncia fiscal, a qual está sendo emitida pelo município, pelo Estado, pela União, enfim, ela é uma contrapartida do Estado. Agora, das empresas, o que ela recebe? Ela já recebe uma propaganda, um marketing de forma gratuita. E essa linguagem, esse entendimento que a classe empresarial, por exemplo, tem que entender, porque o imposto é devido, ele vai pagar. Agora, se ele recebe a contrapartida, que é o que? A marca sua, enquanto empresa, a divulgação, enfim, quer dizer, eu acho muito louvável para essa questão, enfim. Então, eu acho o seguinte, é o que? Maturidade em relação a esses entendimentos. Uma coisa mais clara dentro dos editais, por exemplo, eu falo em função, por exemplo, não estou falando de gestões não, mas, por exemplo, olha a possibilidade de qual foi o último, o último incentivo da nossa lei que conseguimos concluir no sentido, por exemplo, de possibilidades para que, dentro de diversos segmentos, mas falando da literatura a qual nós estamos dizendo aqui, pudesse ter sido contemplado. Eu, em função de tantos livros que já publiquei, por exemplo, só tenho um livro que veio através de um apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Para vocês verem como é difícil, sabe? Geralmente pré-estreia, geralmente você fica e não consegue, porque falta esses dois elos. Falando de Itabira, por exemplo, nós temos uma associação que é a CITA, por exemplo, que é uma associação centenária. Seria muito bom ela compreender e entender um pouco dentro de um direcionamento melhor, para quando tiver, por exemplo, projetos aprovados na lei de incentivo, quer dizer, seria ela, por exemplo, o quê? Um destino daquilo, por exemplo, da pretensão de cada projeto em si, E aí cabe, por exemplo, a rede privada, por exemplo, ou melhor, o setor privado, por exemplo,
ter esse entendimento, essa linguagem, enfim, que o que? É uma cadeia produtiva, né? E dentro dessa cadeia produtiva, quer dizer, ganha lá do final dessa ponta lá, ao início de quem está produzindo, enfim. É uma coisa interativa e é uma corrente, eu vejo nesse sentido. É interessante quando você coloca como uma cadeia, né, produtiva, corporativa, quando a gente vê que os beneficiados não é simplesmente beneficiar, um artista foi beneficiado, é todo mundo. Existe muita coisa por trás de um livro, muito trabalho, muitos profissionais, é muita gente envolvida, é geração de emprego, é cultura. A cultura, valendo lembrar que ela é direito. A cultura não é luxo, a cultura não é coisa de aqueles ali, eles têm dinheiro, então eles gostam disso ou daquilo. Todos nós temos o direito de termos acesso à cultura, acesso às coisas bonitas, a repertórios sofisticados, para que a gente passe a ver, olha, isso eu gosto menos, ou isso eu até não gosto, mas para isso a gente tem que ter o acesso. E limitando o profissional, limitando o poeta, o escritor, em especial os da nossa cidade, a gente está limitando isso também. A gente está limitando o acesso à nossa história. Então, quando eu falo, né, quando eu citei anteriormente a questão da Maria Geralda, falando do Congado, falando da festa de Santa Cruz, gente, é Itabira, né, o Morro Redondo, é Itabira, é nossa história. Então, isso que é para ser divulgado amplamente, é para as pessoas conhecerem, recitarem, conhecerem, é para ser levado para as escolas, né? Então, estamos caminhando. Eu acredito que ainda falta muito, como vocês colocaram aí essa questão das barreiras, né? As barreiras políticas ainda, né? Quando eu falo em política, assim como o Toninho disse, não é questão de gestão, mas é uma questão estrutural mesmo, não é só questão de Itabira, mas vale lembrar que estamos tentando, estamos na busca. E o FLI Itabira eu entendo como essa busca, né? Uma busca de uma melhoria nesse setor educacional, no setor artístico, cultural, né? FLI Itabira, para vocês, o que tem sido, qual a visão de vocês sobre o FLI Itabira? Vocês estiveram presentes na edição passada, né? Edição passada, eu estava em lançamento do meu livro no México e não pude estar presente. Mas vocês estiveram, né, agora nas duas edições. Hoje, né, é o dia de encerramento da feira, né, do festival. O que vocês falam para mim sobre a FLI Itabira? O que vocês pensam? É uma festa linda, maravilhosa, valorosa. Tem buscado valorizar realmente, né, Toninho? Tem nos mostrado, tem nos colocado em evidência, né, em todo o país, até fora dele, né, porque o FLI está sendo, né, visto, né, em vários países também. Então, é uma oportunidade ímpar, é uma festa literária que Itabira precisa aprender a amar, precisa aprender a participar, valorizar, estar dentro dela também. Né? Ano passado foi muito bom, esse ano também está sendo muito bom, mas realmente é um ponto muito positivo. Do ano passado para este, você vê alguma diferença? Eu vi uma diferença bastante, bem grande aí. Por exemplo, um participante, por exemplo, nessa palestra aumentou bastante. Bastante. Olha, para você dizer que coisa mágica. Itabira está acontecendo aqui o FLI Itabira. Os 20 anos do qual esse Presidente Sotomon fosse vivo. E na Bahia está acontecendo 110 anos, que é o mesmo FLI, vocês verem, o Pelourinho em festa. Né? Está tendo bicentenário lá em Salvador. Exatamente. Fui convidado. Exato. Vocês verem que Itabira, assim, voltado para esse cenário, ela está no caminho certo. Está no caminho certo. E dentro dessa visão aí, por exemplo, mapeando, né, uma vocação, por exemplo, a qual ela tem, graças a Deus, por exemplo, o poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, e dentro dessa questão, por exemplo, outros escritores, você, Maria Geralda, eu, e tantos outros aí, porque, graças a Deus, Itabira é uma cidade, assim, que tem bons artistas, né, e voltado, por exemplo, para o que a gente está vivendo, que é o FLI Itabira 2022, é claro que o exercício do fazer vai nos primorando, né? Vai nos primorando. Mas Itabira tem uma coisa que assim, rodando na região, enfim, eu vejo a nossa estrutura, né?
a nossa estrutura, que eu falo dos aparelhos, né? Dos aparelhos comunitários, dos aparelhos artísticos, né? Estamos numa aqui em frente à Casa de Drummond, né? Essa praça toda aqui do Centenário, que é uma coisa centenária mesmo, o Pico do Amor que está ali, Fazenda de Drummond, Casa do Brás, enfim, é muita coisa que temos a favor, né, de estar preenchendo esses espaços aí e produzindo assim, bons conteúdos. Então, assim, eu acho que está lançado, e indiferente de qual seja a gestão, por exemplo, ver o que pode ser melhorado, né, enfim, e eu acho que assim, é uma boa sacada para a gente. É uma boa sacada para a gente, porque nos coloca, por exemplo, dentro desses últimos 15 dias, quer dizer, me orgulha muito, né, ver a minha cidade como é que eu te falo, no Globo Minas, né, Jornal Nacional, né, outras pessoas vindo aqui e tornando dentro dessa vocação tanta que ela tem, que é a literatura, pessoas interessando para conhecer a nossa cidade. Então, assim, é de suma importância, assim, é muito bom coisas que acontecem nesse sentido, porque vai trazer para a cidade uma nova visão, uma nova vocação econômica. E olha, para vocês verem, a cultura é muito bom, coisa nesse sentido. Olha, a Maria Geralda perguntou, né, Vicência, que eu pego alguns livros e tudo. Eu queria ouvir de vocês agora. Vocês têm algum xodozinho, algum lançamento mais recente, ou alguns que vocês têm assim, um carinho especial, que poderia estar recitando, lendo para a gente? Veja bem, Denise, é como uma mãe que tem 10 filhos, você pedir para escolher qual que você gosta. Mas nem sempre aquele que realmente nos deixa assim. É sempre o caçula estufa o peito, né? Para quem não conhece, né, esse é o primeiro trabalho com o qual eu tive a dádiva de ser classificada numa antologia poética a nível nacional, em Rima Rara, 2012, né? Deus me privilegiou e eu assim, fiquei muito satisfeito com isso, sabe? E nesse o poema Mulheres está aqui. Aí em 2022, mais uma vez, fui agraciada também, né? Também fui classificada este ano aqui, ó, né? Poetisa e Seleção também, uma antologia poética. E nesse aqui eu coloquei um texto chamado Encantamento, que é um resumo do que você perguntou pra gente sobre a nossa processo de criação. Aí eu queria pedir licença, né? Para ler um livro. Enquanto aguardamos, queria agradecer aqui novamente a presença dos amigos, dos colegas, a Denise Lage, diretora da Escola Municipal Filomena Jardim, pelo apoio, os funcionários, estão vendo vários coleguinhas aqui. Muito obrigado, Norberto, muito obrigado pela presença, tá? Assim como todos que estão aqui prestigiando nossa tarde. Encantamento. Canta a poesia, a solidão das Marias diante da vida, a caminhada insana do andarilho perdido no seu destino incerto. Canta a poesia, a palidez das cores nas flores que morrem, o voo incerto das andorinhas que cruzam as catedrais. Canta a poesia, o romance entre o poeta e a palavra, o desespero do homem diante do tempo e o tempo que devora o homem. Canta a poesia, as Marias, o andarilho, o poeta, o romance, as palavras, o homem e o tempo. Canta a poesia, o seu cantar é um encantamento. E agora, gente, mulheres, né? Mulheres, como eu falei com vocês, Mulheres é um poema muito forte, é uma poesia forte. E ela aconteceu na minha vida, eu tinha 14 anos. Eu tinha vergonha dele, na minha inocência de adolescente, porque
ele fala, a última estrofe fala da prostituta. E eu só aceitei colocar esse poema para fora na morte do meu irmão, porque o meu irmão morreu de acidente e quem tampou o corpo do meu irmão foi uma prostituta ali da avenida do Caminho Novo, na curva da estação. E a minha mãe, ela sempre falava com a gente, respeitem todo mundo, porque no final da vida nós não sabemos quem vai nos tampar. Então eu aprendi muito com isso. Mulheres, que vejam em mim a menina caçula, singela e pura que não sabe sofrer. Menina pequena, coisinha sem graça, fazendo pirraça, querendo crescer. Que vejam em mim a moça indecente, rebelde pra frente, do sim e do não. Que anda na rua gingando o corpinho e cantando baixinho uma linda canção. Que vejam em mim a boa velhinha, que vive sozinha em seu casarão. Foi mãe de família, mas hoje se humilha, vivendo um romance com a solidão. Que vejam em mim a mulher que trabalha, que semeia e espalha sementes no chão. Carrega a vida nos ombros cansados, tem rosto queimado e calos na mão. Que vejam em mim a mulher da cidade, que é pura vaidade, só faz o que quer. Anda na rua mostrando o vestido ou tirando o marido de um beco qualquer. Que vejam em mim a mulher sem vaidade, que faz castidade com paz e alento. Resumiu sua vida num mundo pequeno, tranquilo e sereno, chamado convento. Que vejam em mim a mulher prostituta, que sofre e luta num canto qualquer, sem vez e sem voz e desiludida, de vida sofrida, que também é mulher. Que vejam em mim a mulher de mil mundos, de segredos profundos que brotam de mim. Donzelas perdidas, alegres e sofridas, na soma das vidas, mulheres, enfim. É disso que a gente está falando, né, gente? Olha o nível de poema, de poesia, olha o nível de cultura que nós temos aqui. É disso que a gente está falando o tempo todo. Toninho? Olha, gente, isso é muito bom, né? Bom demais. E o voltado aqui, só um minutinho, por favor, segura para mim, por gentileza. Eu comecei a fazer uma pequena introdução com vocês à questão do Aribati, que é um poema. Que esse poema, eu herdei dele o pseudônimo Toninho Aribati. Aí até fiz uma pequena introdução dentro do que não é muito comum, pseudônimo, por exemplo, na área literária, por exemplo, entre escritores e poetas, né? Geralmente vem o primeiro nome Vinícius, sei lá, Caetano, não sei o quê, uma coisa nesse sentido. Enfim. Então, assim, eu, dentro dessa questão, eu peguei, dentro de uma leitura que eu fiz há um tempo já, no período já de alfabetização, que até então foi um pouco mais tardio, e aí eu compreendo um pouco de tantas etapas que eu queimei em relação a isso, mas foi o meu primeiro poema escrito, a Aribati, e que eu quero ter a honra e o prazer de estar recitando ele aqui para vocês. Vamos ver se eu lembro ele todo aqui. Ele diz mais ou menos assim: vou partir com o pé na estrada ou numa jangada, de a pé, de trem ou de avião, qualquer coisa que me faça seguir. Hei de ver a lua, as estrelas, caminhando no infinito espaço. Sei que é tantas curvas que faz tremer, de olhos abertos, só para ver que está por perto. Escuto o silêncio, dá um nó no peito, vejo que não tem mais jeito. Se não tem a madrugada, como sonhar com a amada? O motivo já nem sei, se é para ficar ao seu lado, para ver teu rosto, que queima minha face e sufoca meu ascenso. Depois de tantas blasfêmias vou nascer,
com um novo dia, daqui sair com um pulso forte, não quero a morte. Tambores que vivam cantos de felicidade, por estar nessa cidade de Aribati. Amor vivo sim, amor vivo não, amor que felicidade, por estar nessa cidade de Itabira, que tanto me orgulho assim. Nossa, que lindo, né? Que lindo, né? E foi bacana, você foi lá na origem, lá no princípio de tudo, né? Nossa, a gente fica muito agraciado de ouvir isso. Isso retrata muito a minha chegada em Itabira. Nasci aqui, mas quando eu voltei eu já estava com meus 14 para 15 anos. Né? E aí me deslumbrei com tudo do que eu vi, sabe? E aí comecei a... Mas como veio a questão da alfabetização um pouco antes, poucas coisas eu ia memorizando. Mas essa aí assim, é o meu primeiro poema que eu posso dizer, com todos os erros ortográficos, concordâncias, enfim, dentro de uma outra correção posterior, mas posso dizer que é o meu primeiro poema. Que lindo, e foi muito bonito, né, sentir quando vocês dois recitaram, né, vocês transformando o poema em poesia, né, porque a diferenciação é essa, né, a poesia é o estado em que o autor estava quando escreveu e que o leitor fica quando sente aquelas palavras, né? Ela se transforma, né? A transcrição material vira poesia e a gente viu isso aqui agora acontecendo. Muito lindo, muito obrigada. Eu gosto de passar para vocês agora para as considerações finais. Eu sou chata desse camarada. É um momento ímpar, é uma dádiva. Agradeço de coração a cada um de vocês, em especial minhas coleguinhas de Filomena e Jardim. Muito obrigada a todos vocês. Tá? Cada olhar uma poesia, cada sorriso uma poesia. Tá? Vocês são vida e vida é poesia para mim. Tá? Gosto de todos vocês. Obrigada, Sandra.